Olá, companheiros do Centro Espírita Ibirajara. Mais uma vez, essa oportunidade de refletirmos a respeito do Livro dos Espíritos, mensagens sempre atuais e que tanto nos orientam em nossas escolhas e nossas decisões. E então que Jesus, mais uma vez, nos inspire a todos na internalização dessas reflexões. Hoje, então, nos cabe a pergunta 557, que é uma pergunta só, uma resposta não muito extensa, mas que tantas novidades, né? Se nós nos aprofundarmos realmente além da letra, quanta novidade podemos trazer benéficas para as nossas vidas. Então Kardec pergunta: podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aquele sobre quem são lançadas? Então, assim, eu acho isso bastante curioso, né? Porque desde a época de Kardec, então, a gente já vê que as pessoas tinham essa pilha com essa história de fulano me olhou de certa forma, então a gente cria aqueles objetos, né, para nos proteger daquele mal olhado. Ou a pessoa disse que vai acontecer isso ou aquilo comigo, e a gente começa a olhar para os lados para ver quando é que vai chegar o isso ou aquilo que a pessoa fez. Ou a gente diz: o que está me acontecendo é porque eu vivo nessa vibração de ódio, porque Fulano me odeia, porque Fulano me faz isso, porque Fulano disse aquilo. E aí eu acho que é bastante relevante que a gente sempre pense no porquê dessa necessidade de colocar o controle de nossas vidas na mão do outro. Quem tem o controle de nossas vidas somos nós. É claro que a gente vive num contexto que é um contexto social, a gente interage, a gente vive num mundo e, portanto, a gente está passando por todas as situações que o mundo oferece. Mas é aquele conceito já muito utilizado, falado de formas diferentes, né, por psicólogos, por religiosos, mas assim, o que importa não é o que a vida fez comigo, mas o que importa é o que eu fiz com o que a vida fez comigo. Mostrando que esse é um conceito, né, que Viktor Frankl, que sobreviveu aos campos de concentração na guerra, isso era isso praticamente foi o pilar que o levou a sobreviver a todo o Holocausto. Então, a gente precisa pegar isso para a gente. Isso não é coisa só das grandes mentes e dos grandes espíritos. Isso é uma coisa ao alcance de todos nós. O que nós, com a doutrina espírita, nós aprendemos que nada nos acontece por acaso. Sim, algumas coisas são consequências de falhas nossas no passado, coisas que não soubemos fazer com muito brilhantismo. Então a gente sofre aquela consequência não como punição. Eu repito isso assim exaustivamente. Não é punição, porque se fosse punição, Deus não seria bondade. E se Deus não fosse bondade, não seria Deus. Então, não é punição, é renovação de experiência para que possamos reaprender. Então, é claro que nós então temos situações da nossa vida que vão nos chegar não porque alguém assim determinou, alguém assim nos amaldiçoou, mas porque são necessárias ao nosso progresso. Na maioria das vezes, fomos nós que pedimos essa renovação de experiência. Então a pergunta que sempre cabe é: o que eu vou fazer com isso? O que eu preciso aprender com isso que me chega agora? Essa é a função. Então, nem é tão importante nós sabermos se aquilo foi um erro do passado, um erro de escolha dessa vida, se foi alguma coisa que alguém nos causou, mas é que se alguém nos causou também, né? Teve ali o seu endereço certo. Não é tão importante a gente saber a origem daquele mal, né? Que não é, na verdade, um mal nessa perspectiva, é de fato uma renovação de experiência, e para a experiência tem que ser desafiador.
Não existe aprendizado sem desconforto. A gente não aprende nada de novo naquilo que a gente sabe fazer bem. Quando a gente quer melhorar alguma coisa ou aprender uma coisa nova, a gente se sente desconfortável porque não sabe fazer. Então, isso não é exatamente um mal. Mas nós, na nossa preguicinha, a gente sempre quer levar a vida só na sombra e na água fresca. Mas será que a gente quer isso mesmo? Porque no fundo, o que a gente quer é melhorar. Só que a gente fica aí nesse conflito, né? Eu quero melhorar, mas não quero fazer esforço. Não, aí é que complica, né? Na verdade, a complicação da situação começa aí, porque a gente quer algo, mas a gente não tem o esforço, né, necessário para conseguir aquele algo. Então, não é importante a gente saber de onde veio algum mal, que na verdade não é mal. É dentro dessa perspectiva, essa renovação de experiência, uma oportunidade de crescimento. Então não importa a gente saber de onde que ela veio, importa que a gente olhe e diga: opa, chegou para mim uma oportunidade de crescimento. O que eu vou fazer? Eu vou ficar sentada me lamentando que alguma coisa de ruim me aconteceu? Eu vou ficar buscando mais ainda o responsável por aquilo que me aconteceu? E aí a gente ou vai ficar sempre focada no outro que nos lançou alguma maldição, ou a gente vai ficar no alto desamor, achando que, ah não, isso que eu estou passando é porque eu fui muito mal na vida passada, e aí eu sou aquele ser mal. É bem diferente, né? Eu, na verdade, eu não sou o mal. Eu fiz mais escolhas, mas isso não significa que eu seja mal. Então, se eu entrar nesse ciclo vicioso aí de eu sou ruim, coisas ruins acontecem, eu só vivo com gente ruim, que me deseja coisa ruim, acabou, né? Eu vou ficar nesse ciclo, sempre criando situações ruins e deixando de aprender. Mas, Daisy, fica quieta, vamos ver o que dizem os espíritos. Eles responderam, né? Podem a bênção e a maldição atrair o bem e o mal sobre aquele sobre quem são lançados? Os espíritos respondem: Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Bom, aqui a gente já vai precisar parar, né? Porque Deus não escuta a maldição injusta, e culpado perante ele se torna quem a profere. Muito importante que a gente relembre que a doutrina espírita já ampliou essa nossa percepção de Deus e nós sabemos que não é aquele velhinho de cajado esperando alguém errar para poder dar uma cajadada na cabeça de quem errou. Então, quando ele diz que perante Deus se torna culpado aquele que profere uma maldição e ele não vai escutar a maldição injusta, ou seja, como se alguém profere uma maldição que é injusta. Então Deus não vai ouvir porque não vai deixar que aquilo aconteça, mas vai direcionar toda a sua ira contra aquele que lançou a maldição. Onde está localizado o reino de Deus? A pergunta, né? Essa resposta já todos nós sabemos, mas poucos de nós realmente a vivenciamos. O reino de Deus está dentro de nós. Então, essa história de aceitar, de punir, isso não é. Gente, né, eu sempre penso, é tão limitante. Deus tem mais o que fazer em todo o universo do que se preocupar em ficar tomando conta de me punir ou de punir qualquer um que tenha dado um mau passo. Então, assim, alguém lançou uma maldição ruim, então ele vem correndo para poder proteger aquele que foi uma maldição injusta. Vamos começar a perceber que se Deus quisesse interferir na nossa existência, né? Não nessa nossa vida, mas na nossa existência, se Deus quisesse fazer isso, ele teria criado para todo mundo perfeito e pronto, não dava trabalho para ele. A questão é que Deus criou, a grandeza dessa criação divina é que justamente ele nos criou para criarmos caminhos. Nós somos co-criadores. Então, quando ele diz que, os espíritos dizem, né, que Deus vai ficar de olho em quem lançou a maldição, é porque, na verdade,
essa pessoa que ainda está envolvida por essas vibrações de animosidade e que fica lançando maldições, em algum momento ela cai em si. Olha a expressão. A expressão é cai em si. Então somos nós mesmos que um dia nos cobraremos e sentiremos aquela necessidade de refazer aquilo que nós já reconhecemos que não foi tão bem feito. E quando ele diz, né, que Deus não escuta a maldição injusta, é porque nada nos atingirá se nós não abrirmos o coração, a mente, o nosso ser para receber aquilo. Ninguém é obrigado a ficar nem com o presente que lhe é dado, quanto mais se for uma maldição. Então, assim, eu sempre penso, né, que alguma coisa que nos chega, ela chega e bate na porta. Porque se nós deixamos a porta aberta a tudo, então realmente é porque a gente está querendo receber qualquer coisa. Nós temos, por cuidado, manter porta fechada. Ou seja, é preciso que nós, enquanto seres, que a nossa mente esteja fechada a qualquer coisa inadvertidamente que venha do exterior. Se aquilo que bate à nossa porta, o que a gente faz, né? Ninguém. Rio de Janeiro, então, a gente é mestre nessa estratégia. Se alguém bate à nossa porta, ninguém abre para ver quem é. Primeiro, a gente espia. A gente dá um jeito de entender quem está batendo a porta. E eu só abro a porta se de fato aquilo eu quiser que entre na minha casa. Então, tudo que me é dito, tudo que me é lançado, seja maldição, seja até bênção. Porque se eu mantiver a porta fechada para a bênção, ela também não entra. Né? Aquele caso clássico de gente que vai tomar passe, mas não se abre a receber aquele passe. Aí depois sai e diz assim, passe não adianta nada. Não adianta nada porque a pessoa não se abriu a receber aquela bênção. Então, tudo que a gente fala, a gente tende sempre a focar mais, né, na parte da maldição, mas vale para a bênção também. Então, se eu abro a porta, é porque eu escolhi de receber aquilo que está ali se convidando para entrar. Mas eu tenho sempre o recurso do olho mágico, do interfone, do que quer que seja o mecanismo que me permita escolher se eu vou ou se eu não vou abrir aquela porta. Então, quando na resposta, né, ele diz Deus não escuta a maldição injusta, nós, interiormente, se nós estivermos centrados, atentos a esse processo, nós não acolheremos uma maldição que nos seja lançada se nós reconhecemos que aquilo não procede. Então é como sempre, né? Chico Xavier sempre dizia, né? Se alguém te faz alguma crítica, se ela não cabe, por que você vai acolher? E se ela cabe, então vai lá e conserta. Ou seja, nada nos atingirá que não seja válido observar e perceber se eu tenho ou se eu não tenho que fazer alguma coisa com relação àquilo. Se alguém me lança alguma maldição, o que eu preciso pensar? Eu estou aqui tentando construir o meu caminho do bem. Então eu não vou acolher esse tipo de vibração. E mais, oro por aquele que me jogou aquela maldição, porque eu reconheço que, coitado, ele está muito desequilibrado, porque ele está perdendo o tempo dele, o tempo que ele deveria estar construindo a sua vida, ele está perdendo me desejando o mal. Além de vibratoriamente ruim, é perda de tempo da sua encarnação. Os espíritos continuam a resposta. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus
como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Então, o que é o alerta aqui? De que por mais que saibamos desse processo, há momentos em que a gente vacila. E aí a gente acolhe esse tipo de vibração que não deveria acolher. A gente abre essa portinha, né, digamos assim, sem fazer aquela observação cuidadosa, sem olhar no olho mágico, né, sem prestar atenção se realmente a gente olha muito rápido assim. E aí a gente acaba se enganando com relação àquilo que a gente está acolhendo. É que eu sempre digo que, no fundo, a gente, quando bate na nossa porta, já tinha endereço, né? A gente pode ou não abrir a porta, mas, na verdade, quem chega ali já veio diretamente bater a minha porta. Então, se tinha o meu endereço, é porque já há uma conexão aí, já há um vínculo que em algum momento eu posso ter permitido, eu posso ter fornecido esse endereço. Mas aí ele diz que tal influência só se verifica por vontade de Deus, aí é no sentido de que a vida permite que a gente tenha essas experiências que são desafiadoras, justamente para que a gente se conheça, para que a gente perceba aqueles momentos em que a gente falha e que, consequentemente, a gente pode consertar. Então, é bonito, né? A gente, na hora que a gente está sofrendo, a gente não gosta, mas é bonito a gente ver essa dinâmica divina que sempre faz com que a gente cresça. Então, ele diz, né? Vamos voltar aqui. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Vamos lembrar que essa coisa de exercer a influência sobre a matéria, ela também só acontece depois de passada pela nossa mente. Então, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa do tipo Harry Potter, que tem a varinha, e aí ele faz o comando daquele ato mágico ali, e aí no que ele faz aquela varinha, o efeito é imediato. Então, se ele diz que quer que a gente se paralise, ele faz assim e o poder é de que a paralisação exista, né? Salvo raríssimas exceções, o processo não é assim. O processo passa através da minha mente, e a minha mente é que faz com que o meu corpo sinta os reflexos daquilo que foi enviado. Então, mais uma vez, eu gosto muito dessa imagem da porta. Se eu não abro a porta, não pode entrar nada. Então, mesmo que a pessoa esmurre a porta vai ficar até estremecida, pode ficar até, né, meio marcadinha ali, mas esse efeito de entrar não acontecerá de fato. Ainda é como ele diz, temos o bem e o mal, né, o gênio bom e o gênio mal dentro de nós, nesse sentido de que nós ainda não fazemos sempre escolhas absolutamente perfeitas, porque faz parte do nosso momento de aprendizado. Mas nada, se a gente conseguir reforçar cada vez mais esse processo, menos vezes daremos guarida ao que seja menos bom. E finalmente eles complementam dizendo: ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e nunca favorece o abençoado, senão quando merecedor de sua proteção. Olha lá, gente. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Por quê? Porque Deus resolve punir? Não. Mas porque é o processo natural. Os bons estarão sempre em conexão com o bem, então estão automaticamente o tempo inteiro sendo abençoados. Os que ainda se comprazem no mal, eles estão constantemente envolvidos em vibrações do mal. Então eles estão recebendo essas vibrações e, portanto, estão sendo amaldiçoados.
Mais uma vez, o processo é controle de cada um. Ninguém consegue pegar as suas vibrações e lançar no outro e fazer com que o outro obrigatoriamente as perceba. É questão de sintonia. Isso é aquela coisa, né, que é um processo que até hoje eu não entendo na matéria, né, mas assim, a gente sabe que existe. Da mesma forma, a gente não consegue ainda entender todas as particularidades do ponto de vista espiritual, mas a gente sabe que é assim, que é como televisão. Se eu estou assistindo um determinado programa, é porque eu estou sintonizada com aquela emissora que está, naquele momento, disponibilizando aquele programa. Não adianta eu gritar na janela para alguém e dizer: você vai ver este programa. Se aquela pessoa não se conecta à emissora daquele programa, não é porque eu estou impondo que ela veja, não é porque eu estou gritando e fazendo toda aquela vibração negativa de que ela precisa assistir. Se ela não se conectar, ela não vai assistir. Isso de novo, é um processo sempre da nossa mente, das nossas próprias escolhas. Isso sempre me lembra, né, a questão da oração. Muitas pessoas ainda, infelizmente, acham que nós precisamos orar para satisfazer a Deus. Deus não está nem aí para as nossas orações, no sentido de necessitar delas. E Deus não vai abençoar ou levar em conta, ou como é que foi a expressão aqui que eles disseram? Que ele vai favorecer, né, aquele que é abençoado. Então Deus não vai favorecer a quem gaste tempo orando para ele. Quem precisa de oração somos nós. Mas nós não precisamos no sentido de que Deus então nos ouça e nos dê aquilo que nós precisamos. A função da oração é nos elevar a estágios vibratórios que sejam mais benéficos. Então é como se a gente tivesse no fundo de uma piscina e a gente sentisse que nos falta o ar. O que a gente faz? A gente sobe e a gente inspira aquele ar que está acima da água em que nós estamos mergulhados. Isso é oração. Quando nós entramos em prece sincera, nós nos elevamos, nós somos capazes de captar vibrações mais benéficas. E aí nós conseguimos, com essas vibrações benéficas, a gente consegue esse contato com seres que estão em vibrações mais benéficas, que vivem nesse mundo de vibrações mais benéficas. Então, quando a gente diz assim, fulano, faz uma oração por mim, porque, né, a sua oração é mais forte, porque você é uma pessoa do bem. É lógico que ao fazer uma oração por mim, aquela pessoa estará me enviando boas vibrações. Mas nada será tão eficaz quanto eu me elevar a essas boas vibrações. Até porque aquela pessoa vai me mandar boas vibrações, eu vou senti-las naquele momento, mas se eu não for capaz de me manter naquele estágio elevado, eu daqui a pouco estou de novo com mais vibrações. E é por isso que a gente precisa constantemente ter o hábito da oração. Isso é igual banho, né? Não adianta a gente tomar um banho hoje e aí, nossa, estou limpinha, né? Fiz a minha oração, fui no centro, tomei meu passe, então eu estou renovada, estou brilhante. Aí o que acontece? No nosso dia a dia, a gente no corpo físico, a gente vai suando, né? A gente vai encostando nas coisas do mundo e tal, e a gente vai se sujando novamente. O que a gente precisa? Tomar outro banho. E a gente sabe que a saúde vem da frequência desse banho. Não adianta a gente esperar acumular uma sujeira enorme para depois resolver tomar outro banho, não é isso? Da mesma forma, acontece com a nossa casa mental. É preciso que a gente tenha os nossos horários diários de oração, de boas leituras, de captar boas reflexões. Acima de tudo, da gente ter conexão conosco mesmo, a prática da meditação, não a meditação
X ou Y com aquele tipo de prática ou seguindo aquela linha, mas aquele momento de contato com a gente mesmo, como Santo Agostinho já recomenda lá, né? Ao final do dia, passar em revista todos os meus atos, verificar o que eu fiz de bom, o que eu preciso consertar. Isso não precisa ser ao final do dia, necessariamente, mas quando ele diz ao final do dia, ele nos mostra que precisa ser um processo diário. Não é só na hora em que eu entro num grupo espírita e eu vou refletir aquele momento, depois eu passo a semana inteira sem nenhum contato comigo mesmo. É disso que nós estamos falando, é desse fortalecimento que é necessário para que nenhuma maldição me atinja, né? É, existe eu acho que é budista, não tenho certeza, mas é um conceito que diz que quando o mau pensamento te chegue, verifique, né? Reconheça que ele chegou, mas você não precisa oferecer o chá, né? Ou seja, você não precisa ficar com ele. Então, todas as vezes que nós identificarmos que de fato somos vulneráveis, é, é importante a gente ter esse momento de investigação própria, de dizer por quê, né? Por que eu fui mais fraca nesse momento? Isso nos ajuda a nos fortalecer para as próximas vezes, mas jamais, jamais seremos obrigados a manter uma determinada situação. Voltando ao início, né, da nossa reflexão, nada que nos acontece no mundo é determinante. Ele não é nem determinado por alguém e nem é determinante no sentido de fixar como será a minha vida dali para frente. Eu faço as escolhas. Essa é a grande proposta da criação divina, porque, como eu disse, se assim não fosse, ele diferente teria feito. Então, se assim é porque esse é um processo que nos trará muitos benefícios e muito crescimento, mas nós precisamos nos engajar dele. Então, deixemos de pensar se o que vem de fora é bênção ou se é maldição. Até porque a nossa capacidade de análise ainda é meio falha, né? Quantas vezes a gente recebe alguma coisa que a gente diz que foi uma benção, e aí dali para frente a gente vê, aquilo ali foi um motivo talvez de mais complicação do que eu esperava. E o contrário, né? Até o ditado a males que vem para o bem, tal, porque tudo faz parte da nossa percepção das coisas. Mas se a gente constantemente se exercitar nessa proposta de ver em tudo que nos chega uma oportunidade de crescimento, eu vou ficar e reter com aquilo que seja o bem. E vou deixar passar. Não vou abrir a minha porta. E aí, com o tempo, eu já reconheço, até pelo tipo de batida, não preciso nem olhar no olho mágico, é aquele tipo que eu já vi, não, vou fazer outra coisa mais produtiva. Então, eu não me preocupo com a fonte ou o que querem fazer comigo, eu me preocupo com o que eu posso construir para mim mesma dentro da fé que me orienta os passos. A doutrina espírita nos ensina. Eu fui criada simples e ignorante, estou num processo belíssimo de crescimento que cabe a mim decidir o que fazer com tudo o que me acontece. Então, por aí que eu tenho que seguir e deixar de me preocupar com o que os outros pensam, me desejam, porque nada me alcançará que eu não decida que eu vou acolher. Que Jesus então nos abençoe nessa proposta de sermos melhores.